tá com o microfone, vou mutar aqui o microfone, tá, gente? Depois os meninos vão fazer a apresentação, conversar um pouquinho com vocês sobre a LGPD. E aí, como a gente está no Zoom, a gente consegue ter um dinamismo maior, então a gente vai abrir aí para vocês fazerem perguntas, seja via chat, ou vocês podem abrir a câmera, o microfone e fazer a pergunta também por aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou fazer as apresentações para vocês. Hoje, quem vai falar com a gente é o Lucas Alcar. Ele é administrador de empresas, ele é head do núcleo de LGPD em metodologias e processos da Reserva Consultoria, que é uma empresa aí de gestão de RH, mas que também atua com LGPD. Lucas, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e ajudar a gente aí a descobrir um caminho para a gente lidar com essas requisições aí dessa legislação. E o nosso querido Anderson Matosinhos aí, que é o nosso auditor líder do PAD, desde o início do PAD, está com a gente. O Anderson é economista, executivo no setor de saúde há 18 anos, atua com gestão em clínicas, né? Especializado em diagnóstico por imagem, tem formação em economia, tem MBA em economia comportamental, já atuou como professor na SPDM, atua também como host podcast do Jim Comics, é isso? Falei Economics. Economics, excelente. É o auditor líder do PAD desde 2015 e é membro também da comissão técnica que a gente tem no PAD, que é formado pelos auditores líderes, e também contribuiu aí com a revisão, com todas as revisões da norma PAD. O Anderson vai entrar, né, também conversar um pouquinho com a gente sobre a LGPD dentro da metodologia do PAD, tá bom? Bom, boa noite para quem entrou agora. Eu vi que tem o pessoal entrando agora, gente. A gente está muito feliz com a presença de vocês. Nós já fizemos as apresentações das duas pessoas que vão falar com a gente, que é o Lucas e o Anderson. E no final, quando eles terminarem, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas, para a gente fazer aí um momento de discussão, tá certo? Meninos, fiquem à vontade, agradeço a presença de vocês mais uma vez. Lucas, é com você, e Anderson, fiquem à vontade. Okay. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Espero conseguir passar um pouquinho aí de conhecimento, um pouquinho da lei e principalmente do que podemos fazer relacionado à LGPD para não só adequar as normas da LGPD, mas trazer segurança aí para os pacientes, colaboradores, enfim. Eu vou compartilhar aqui agora com vocês uma apresentação e aí vocês me falam quando estiver aparecendo, por favor. Já está aparecendo. Está aparecendo? Sim. Então, vamos lá. Antes de tudo, meu nome é Lucas, eu sou de Juiz de Fora, trabalho com LGPD. Na verdade, comecei alguns cursos de LGPD em 2018 ainda, quando a lei foi aprovada. O primeiro cliente que eu atendi relacionado à LGPD foi em 2019, e de lá para cá a gente vem fazendo diversas adequações, seja parcial, seja total das empresas, mas buscando aí ajudar as empresas a se movimentarem de acordo com aquilo que a lei traz aí como exigência, tá? Dentre elas aí tem clínicas, tem empresas de vários segmentos, indústrias, e aí da área da saúde, eu acho que para falar um cliente que talvez todos conheçam, o grupo Redditor. Eu participei em 2020 do grupo que iniciou a adequação da Redditor à LGPD, e talvez seja o cliente da área da saúde aí mais fácil de todos conhecerem, né? Então, eu vou trazer algumas explicações, vou trazer um pouquinho da LGPD na norma PAD, e aí depois no final a gente abre para conversa, para tirar algumas dúvidas que provavelmente vocês têm relacionadas ao dia a dia de vocês mesmo, né? Então, vamos começar. Eu acho que antes de tudo, de começar a falar das situações do dia a dia, de clínicas, enfim, eu acho que é importante a gente entender o que é a lei geral. Antes de qualquer tipo de explicação, a LGPD ela veio
como base da GDPR. GDPR é um regulamento geral aí de proteção de dados da União Europeia, enfim, os países da União Europeia fazem parte, têm o mesmo tratado. E aí, a partir de 2018, e entraria em vigor, enfim, os países começaram a tratar dados de uma forma única em toda a União Europeia. E não só isso, a GDPR ela prevê alguns limites aí de tratamento de dados com países que não forem considerados como boa segurança, como países de confiante relacionados ao tratamento de dados pessoais. E isso a gente vai desde a área de TI, possibilidade de hacker, possibilidade de não ter um sistema próprio, de uma adequação de um sistema adequado, até os tratos feitos de maneira incorreta pelos colaboradores no dia a dia. Então, vai desde aqueles documentos aí simples em cima da mesa até a tecnologia mais interna aí na empresa, né? Então, ela vai buscando normatizar todos esses tratamentos, tá? E aí o Brasil, seguindo aí um pouco depois dos Estados Unidos, ele também começou com uma lei para proteção de dados, que foi a LGPD. E engraçado que em 2018, mas antes da aprovação da lei, a gente teve 2 grandes vazamentos de dados. E aí falando, foram vazamentos de dados aí de cerca de 100 mil pessoas aí, em cada um desses 2, que foi da Netshoes e do Banco Inter. Eu estou falando o nome das empresas porque foi público, teve entrevistas, teve diversas publicações a respeito disso. E até antes da lei, por causa do vazamento de dados, essas empresas elas foram punidas, mas elas foram punidas de formas diferentes. O Banco Inter ele não conseguiu comprovar que ele investia para evitar que isso acontecesse, para proteger os dados das pessoas, e naquele momento ele foi autuado em 10 milhões de reais. Já a Netshoes, ela conseguiu comprovar que ela investia para evitar aquilo, que ela investia em segurança de dados, mas por causa de um colaborador, houve esse vazamento de dados, e ela foi multada em 100 mil reais. Então, a gente vê uma diferença muito grande no valor referente ao pagamento por um vazamento de dados muito próximos em termos de quantidade. E também, em termos de dados sensíveis, nenhum dos 2 tinha muito, então tinha cartões, o preenchimento com relação aos sites, enfim, contas bancárias em alguns casos, mas não tinha dados sensíveis aí no geral, tá? Então, veio da lei da União Europeia e o Brasil começou também aprovando em 2018, entrando em vigor em 2020. E aí, o que é a LGPD? Né? É uma lei que vai buscar regulamentar uma forma com que os dados pessoais são tratados dentro das organizações. E aí, a primeira palavrinha que eu gostaria de falar um pouco mais é esse tratados, porque é muito comum, quando a gente fala de LGPD, a gente falar sobre tratamento de dados. E o que é um tratamento de dados? Tratamento de dado é qualquer forma de envio, recebimento de informação, seja por sistema, seja física, toda vez que há, de fato, uma interação com o dado pessoal ao tratamento de dado pessoal, tá? Isso, para a LGPD, é muito importante, até no texto da lei ela traz a definição sobre tratamento de dado. E aí, trazendo essas formas, esse regulamento, ela vai buscar ter mais segurança nas empresas, mais clareza para os titulares são os donos dos dados, e aí trazendo mais privacidade para a população como um todo. Então, esse é o intuito principal da lei, trazer segurança e privacidade para as pessoas, tá? E aí, como funciona essa lei? Então, ela vai... Tem alguém falando de fundo aí. Eu até marquei Ela vai apresentar princípios e deveres, né, que devem ser respeitados pelas organizações para buscar que esses tratamentos tenham transparência, tenham conformidade com o que a lei traz aí como alguns requisitos que as empresas devem obedecer. Então, o que é e como funciona, eu acho que é bem claro, é bem simples de entender. E aí a gente vai para um próximo ponto, que é entender alguns conceitos. Eu estou falando de dado pessoal e é o ponto que a lei mais abrange. Porque, por exemplo, a LGPD ela vai tratar ou entrar as exigências dela quando há o tratamento de dado pessoal. Mas isso não significa que as normas da LGPD devem ser seguidas quando há o tratamento apenas de dados. Então, é diferente dado pessoal para dado.
Então, dado pessoal é uma informação relacionada a uma pessoa física mesmo, né? Natural, que possa ser identificada por causa daquele dado ali. Então, se é um dado que liga a uma pessoa, ele é um dado pessoal. Se é um dado que é impossível você ligar a uma pessoa, ele não é um dado pessoal. Então, por exemplo, o Lucas, de Juiz de Fora, que é a cidade que eu moro, vocês não vão conseguir ligar a mim. Então, não é um dado pessoal mesmo falando o meu nome. Agora, quando eu falo o Lucas, que trabalha na Reserva Consultoria, é um dado pessoal, o meu nome, porque você está ligando junto com a informação da empresa. Então, o dado pessoal, ele é a informação que você consegue ligar a uma pessoa, senão ele não vai ser pessoal. E aí, eu falando de dado pessoal, é muito importante a gente entender, principalmente se tratando da área da saúde, o que é dado pessoal sensível. E aí, dado pessoal sensível, ele engloba várias coisas, né? Origem racial, étnica, convicção religiosa. E para cá, eu acho que o mais importante é o dado referente à saúde. Então, qualquer dado referente à saúde de uma pessoa é considerado dado sensível. E pouco antes aí de vocês entrarem, eu e o Anderson, a gente estava falando até que o dado referente a um laudo médico, por exemplo, ele é um dado pessoal sensível, até mesmo quando é para falar que a pessoa está bem. E porque fala da saúde da pessoa ali diretamente. Então, qualquer dado ligado à saúde é um dado sensível. Então, para as clínicas que fazem exame por imagem, a própria imagem ali do exame, ele pode ser considerado um dado pessoal sensível, se puder ser ligado a uma pessoa. Tá? Então, se tiver um nome, alguma coisa, aí com o exame se torna um dado pessoal sensível. Se tiver só um exame sem nenhuma identificação, ou que não seja possível ligar uma pessoa, é apenas um dado, é apenas o resultado do exame. Tá? Então, o dado pessoal sensível, ele tem, como o nome diz já, né, a sensibilidade, alguns critérios mais rigorosos para LGPD. Por quê? Quando há o vazamento ou alguma forma de tratamento incorreto pela lei, a punição pode ser maior, ela pode se agravar. Tá? Quando há o vazamento, por exemplo, de dado pessoal, o tratamento da NPD, que é a autoridade que vai fiscalizar isso, quando tem um dado sensível, eu diria que a mão pesa mais. Até a lei traz algumas coisas no seu texto para dizer isso, para mostrar isso, mas o dado pessoal sensível ele possui uma gravidade maior em qualquer tipo de vazamento, enfim, tratamento incorreto. E aí tem um termo que surgiu no Brasil com o LGPD, que é o encarregado de dados, né? Que também é muito conhecido no mercado como DPO, porque é o termo que é conhecido lá fora, Data Protection Officer. E aí, o que é o encarregado para as empresas? Bom, a LGPD, ela fala que toda empresa ela tem que ter um encarregado, uma pessoa responsável por fornecer as informações, tanto ao titular como à própria NPD. Essa pessoa deve ser considerada o encarregado. Então, é comum quando eu entro numa empresa e eu começo a conversar, a entender o ambiente, o diretor ou o gestor me perguntar, mas espera aí, a gente tem que contratar alguém para essa função? Eu falo que não necessariamente. Por quê? É muito difícil hoje, principalmente pensando no cenário das pequenas e médias empresas, eu contratar uma pessoa para essa função e não ter uma demanda suficiente para essa pessoa, né? Eu trabalho numa empresa que tem várias frentes de RH, a gente faz cerca de 200 vagas aí para diversas empresas de diversos lugares do país e a gente lida aí com cerca de 5.000, 7.000 candidatos às vagas. E mesmo assim a gente tem poucas solicitações relacionadas à LGPD, mesmo tendo um portal para essas solicitações, a gente tem pouca. Imagina uma empresa que não tem esse fluxo de pessoas com relação ao tratamento de dados. A demanda vai ser menor. Então, não precisa ter uma pessoa exclusivamente para isso, mas tem que ter uma pessoa que seja essa pessoa, o encarregado, e seja responsável por responder às solicitações tanto dos titulares quanto da NPD. Eu vou mostrar isso um pouco melhor mais para frente. E relacionado ao tratamento de dados, eu já falei um pouco antes, mas toda operação que pode ser realizada com dados pessoais. E aí pode ser a coleta, produção, recepção, classificação, tem diversos outros termos aí, mas qualquer tipo de realmente tratamento que você faz aquele dado é considerado tratamento de dados para a lei, tá? Eu acho que esses são os termos principais, a gente tem diversos outros, mas que ao decorrer aí, de acordo com o que eu for falando algumas, eu trago aí o significado para vocês, tá bom? E aí, o que muda com a lei, né? Eu acho que é importante a gente perceber alguns tópicos aí, porque tem muita visão
diferente no mercado. Até se você for procurar no YouTube, se você for procurar cursos sobre isso, tem alguns consensos e tem algumas visões diferentes sobre isso. Então, relacionado à lei, o cuidado com os dados pessoais, tanto de colaboradores, clientes e parceiros, isso é um ponto que não tem como negar, isso muda com a lei veio para isso. Então, o cuidado com as informações, cuidado com o arquivamento de documentos, com quem tem acesso aos documentos, isso tudo é um ponto que as empresas elas têm que prestar mais atenção no dia a dia. Isso impacta, sim, na maneira das empresas, mas, na verdade, é só um ajuste de rotina. Na verdade, é um cuidado que já deveria ser tomado desde o início aí da empresa e que agora essa empresa tem que dedicar uma atenção especial, porque muitas vezes esse cuidado não era feito de uma forma 100% adequada, né? A segurança dos dados pessoais, então esse cuidado ele vai gerar segurança não só de dados relacionados à tecnologia, a gente pode pensar normalmente que a lei vem por causa dos computadores, das informações digitais, enfim, da possibilidade de acesso de pessoas que possam ser hackers, por exemplo, mas não. O nosso arquivo físico também, a gente tem que tomar cuidado. Eu já indico muitas vezes, por exemplo, colocar trancas se é uma sala que muita gente tem acesso, que pode muita gente passar, colocar um cadeado que as pessoas que precisam de fato daquele acesso possam ter a chave. Então, são alguns cuidados que são simples, mas muitas vezes a gente não pensa, a gente não para entender o risco que tem o acesso inadequado das informações, ou da pessoa que não deveria ter. Enfim, são alguns riscos que podem trazer para a instituição e que a gente precisa tomar esses cuidados. Aí eu já trouxe, né, o possuir um carregado de dados e a política de privacidade. A lei ela não traz como uma obrigação a política, mas eu sugiro que todas as empresas tenham essa política. Ela traz como uma sugestão, até podendo mitigar um pouco as punições, diminuir um pouco as possibilidades aí de multas, porque a política ela traz as boas práticas e as práticas internas de fato daquela empresa, os cuidados que são tomados, como os dados podem ser tratados ali, com quem ela compartilha dado, enfim, as informações relativas à lei, ela está toda naquela política para que o próprio titular tenha ciência. E não só a lei indica que existe essa política, como ela indica que essa política seja pública, tá? Então, de acesso, a própria reserva que eu trabalho hoje, no final do site tem lá política de privacidade, já pública, tem um portal de titular, que é onde os titulares podem fazer as requisições, então tudo no site ali, de uma forma simples para as pessoas acessarem, tá? Aí eu já até acabei falando um pouco do próximo tópico, né, que é atender as solicitações dos titulares e que surgiu, de fato, uma necessidade com a LGPD. A LGPD ela trouxe alguns direitos das pessoas, de fato, aos titulares dos dados, e esses direitos eles têm que ser atendidos pelas empresas. Então, saber, por exemplo, quais dados são tratados pela empresa, ou com quem a empresa trata, quais são as técnicas de segurança, enfim, são diversos direitos, e eu vou falar um pouco mais à frente sobre alguns deles, mas que as empresas têm obrigação de responder. Se você está tratando o meu dado pessoal, eu tenho o direito de saber o como, ou através de qual sistema, ou com qual empresa. Então, o direito de saber é meu. E isso a lei ela traz como obrigação, tá? Até muitas vezes, provavelmente, alguns de vocês já viveram a situação de algum paciente, enfim, pedir a portabilidade dos dados. Hoje, com a LGPD, oferecer a portabilidade ou dar o direito da portabilidade é um dos direitos previstos aí no artigo 18. Então, se uma pessoa pedir os resultados, os exames, enfim, para que ele leve para uma outra clínica ou para um outro hospital, é direito dele, tá? A forma ainda não está definida, então pode ser impressa, pode ser relacionada a um pendrive, por exemplo, com os resultados todos anexados. Ainda não temos no Brasil uma definição da forma que vai ser enviado, mas a lei já obriga que essa portabilidade seja feita se o titular solicitar. Beleza? Uma outra coisa é regular as práticas adequadas a serem seguidas pelas organizações. Então, aqui são as práticas internas, como o dia a dia dos colaboradores, algumas práticas que a gente tem no dia a dia, por exemplo, o próprio papel em cima da mesa que eu já falei, o bloqueio da tela do computador quando eu for sair da minha mesa. Então, são práticas, às vezes, cotidianas ali que a gente não liga muito, não dá tanta atenção, mas ela traz essas boas práticas para serem utilizadas aí internamente. Beleza? Aqui eu fiz uma animação bem simples, tá? Mas que fosse visual para vocês entenderem como
deve acontecer aí nas empresas, tá? Então, o titular dos dados eu já falei quem é, o encarregado dos dados eu já falei quem é, a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é a autoridade que vai fiscalizar as empresas, auditar as empresas e poder aplicar sanções e multas aí. Empresa controladora e empresa operadora, que eu vejo até que às vezes há um mal entendido, muitas vezes, por algumas pessoas. A empresa controladora é aquela empresa que tem os dados do titular. Normalmente há o primeiro contato do titular com a empresa, que ele faz o cadastro, enfim, e ali ela é a empresa controladora. Ela recebeu os dados do titular, o processo é dela, de fato. A empresa operadora são aquelas empresas que fazem parte do processo, que operam o processo. E a empresa controladora, por exemplo, contrata uma empresa X para fazer determinado exame porque ela não tem a máquina para fazer. Estamos tentando trazer para a realidade de vocês. Em um hospital que não faz ressonância, ela contrata outra empresa para fazer essa ressonância. Tudo bem? Essa empresa que faz ressonância, ela é uma empresa operadora. Em um processo, normalmente, a gente pode ter empresa controladora, empresa operadora e duas empresas controladoras. Um exemplo disso, ainda ficando na área da saúde, por exemplo, vocês aí de clínicas e hospitais que têm muito contato com o plano de saúde dos titulares. O plano de saúde, normalmente, é lógico que depende dos dados que são tratados, dos processos, mas normalmente o plano de saúde também é um controlador. Por quê? Porque aquele titular já tem o cadastro, já tem as informações cadastradas no plano, então ele também tem as informações. Então, se uma clínica que eu me consultei, ela faz a comunicação com o meu plano de saúde, muitas vezes, não são todas, pode ser uma relação onde há o tratamento entre duas empresas controladoras. Então, a gente tem que entender um pouco os conceitos relacionados. Muitas das vezes você vai ter que entender de por onde vem o dado, como vem o dado, para entender o papel, mas a ideia é essa. E aqui na animação é muito para explicar que o titular ou a NPD vai fazer a solicitação para a empresa controladora, ela vai passar para o seu encarregado, que vai entender aquela solicitação e avaliar tanto a empresa controladora quanto as empresas operadoras. Com esse resultado daquela análise que ele fez, ele vai gerar um resultado e poder responder. E por que eu estou fazendo nessa resposta, sendo para o titular ou para a NPD? Bom, o titular ele pode fazer uma solicitação baseada naqueles 9 direitos. Então, ele pode pedir anonimização, ele pode pedir informação sobre o tratamento dos seus dados, ele pode pedir a portabilidade, enfim, os 9 direitos ali previstos no artigo 18. E a NPD, ela pode querer entender os seus processos, ela pode querer entender como acontece o tratamento de dados dentro da empresa, e em uma pior situação, ela pode solicitar os relatórios de impacto. Relatório de impacto é um documento que surgiu, de fato, com a LGPD e que informa como é feito o tratamento, quais os sistemas, enfim, um conjunto de informações sobre o tratamento de dados pessoais ali, de todos os titulares, de todo o processo, de fato, para ela entender melhor, provavelmente, para uma auditoria ou para se preparar para uma auditoria, tá? Então, ela vai buscar essas informações e o encarregado tem que responder. Então, aqui a gente visualizou, eu acho que deu para entender um pouco como acontece ali de forma macro, né? Mas como acontece de fato tanto uma solicitação do titular quanto uma solicitação da NPD. E aqui algumas coisas que eu escuto muitas vezes, nossa, é mais burocracia, é mais coisa para eu gastar dinheiro, é mais coisa para atrapalhar as empresas, e não é bem isso, né? Então, vamos entender um pouquinho aqui os intuitos, o que é e o que não é o intuito da LGPD. Ela vai buscar, sim, garantir ao titular o direito à privacidade dos seus dados. Eu acho que todo mundo aqui já reclamou com alguém sobre as ligações de bancos, as ligações de empresas de telefonia que não param de ligar, né? Então, a ideia é que isso diminua com o tempo até terminar. Hoje em dia, se vocês pararem para realmente perguntar quem está ligando, nem é de fato dessa empresa direta mais. Então, vamos pegar um exemplo, tá? O Itaú. A pessoa que está recebendo ligação do Itaú. Você vai atender a ligação ali, se não for seu gerente mesmo, é provavelmente uma outra empresa. As empresas já estão terceirizando para passar a responsabilidade. Isso eu vou falar mais para frente, não necessariamente exclui o banco de ser punido, mas é uma maneira de existir empresas especializadas nesse tipo de contato para fazer de forma mais correta, tá? Regulamentar as condutas éticas, então, nas empresas ou entre as empresas. Muitas vezes acontecia no mercado a venda de dados, venda de informações, e a ideia é que as condutas sejam todas
tem um parâmetro de fato ético, a LGPD traz isso de forma clara, e é para a gente tentar nortear o comportamento aí das organizações, tá? Implementar as boas práticas de gestão, então não importa se a empresa tem a melhor política de privacidade, tenha um encarregado que tenha muito conhecimento, mas se as práticas ali de cada colaborador não condizem com esses documentos, ou com o que é dito ali pela empresa para os seus clientes e parceiros. Então, as boas práticas ela deve acontecer de cada colaborador, e o gestor, cabe ao gestor continuar verificando, olhando se os colaboradores estão de fato seguindo, treinando caso seja necessário, mas essas boas práticas devem ser seguidas por todos os colaboradores. E aí diferenciar as empresas no mercado, porque aquelas empresas que de fato fazem um tratamento correto, cuidam de fato, investem para fazer esse cuidado de forma adequada, e as empresas que não estão ligando, né? Então, com o tempo, principalmente aí, com as fiscalizações, a ideia é que isso vai diferenciando as empresas para você ter mais confiança ou menos confiança, de acordo com o que você vê aí de notícia. E aí ela não é uma lei que vai buscar limitar as atividades das empresas. Não é para diminuir o que você faz ou proibir que você faça determinada coisa. É só para, de fato, normatizar aquilo e busque o caminho correto para aquilo que você faz. Não é uma punitiva, o intuito da lei não é punir as empresas, pelo contrário, o intuito da lei é que as empresas sigam aquilo para elas não serem punidas, e a punição é uma forma de obrigar que as empresas sigam a lei, né? Então, o intuito da lei não é punir, e muita gente pensa isso. O intuito da lei é que todos sigam para que não haja necessidade de punir. Se você não estiver seguindo, aí vai vir a punição por uma conduta sua. E ela não vai burocratizar o seu dia a dia, não é o intuito da lei piorar ou burocratizar o processo das empresas, pelo contrário. Ele pode ter uma assinatura que vai exigir por causa da LGPD, mas a ideia é deixar claro e transparente para todo mundo. E aí eu trouxe alguns tópicos aqui relacionados a alguns cuidados, enfim, e se diferenciando um pouco as empresas. Cuidados com os dados pessoais, né? Então, o arquivo adequado dos documentos, seja físico, seja digital. Não compartilhar logins e senhas aí é uma conduta que eu vejo muito nas empresas, e isso a gente bate bem firme ali com relação a não poder, porque as senhas ali de um colaborador, os acessos deles são restritos por causa disso. Então, compartilhamento de senhas é um negócio que a gente tenta sempre evitar, sempre fazer uma comunicação clara para que os colaboradores entendam a necessidade de não passar a senha, de manter o sigilo da sua senha. Se ausentar, eu já até falei esse exemplo, se ausentar do computador, bloquear a tela, colocar senha, se possível, enfim, para que o acesso seja seu, colocar o computador ali para o seu uso, com as informações que você tem acesso, então cuidado com isso. Verificar a necessidade de uso dos dados pessoais para tudo que você coleta, então às vezes você está coletando dados pessoais que são mais dados do que você precisa para aquele processo, então cuidado com isso. E aí, com relação às empresas no geral, né? Eu vou entrar um pouco mais nessa verificar a necessidade, porque até dos princípios da lei é o princípio da finalidade, então coletar apenas os dados realmente necessários, aquela ficha de cadastro, tudo que eu coleto, tudo que está ali é realmente necessário para a minha empresa, para aquele processo que ele vai fazer. Se não, por que eu estou coletando? Eu não preciso disso. Então, entender de fato essas necessidades, o cuidado com os tratamentos de dados pessoais, então, o cuidado com o lançamento no sistema, o cuidado com as folhas impressas, o cuidado com o arquivo dos documentos, todo esse cuidado com relação aos dados pessoais, do envio de um formulário para o médico, passa por quantas pessoas teriam acesso nesse meio do caminho. É muito comum em clínicas, por exemplo, muitas vezes, para ter o contato com o médico, concentrar as informações na recepção, a recepção entrega para o médico, o cuidado com as informações que a recepção vai ter acesso. Então, são cuidados ali que a gente tem que ir analisando empresa por empresa. E o acesso dos dados, eu acabei falando junto, pensando em empresas da área da saúde, é um volume muito grande de dados sensíveis, e aqui a punição pode ser maior, o risco é maior, então a gente tem que tomar um cuidado maior. A atenção de dados dos acompanhantes, muitas vezes a gente pensa que o paciente é o titular. Não, qualquer pessoa que tenha fornecido um dado pessoal é o titular daquele dado, até mesmo os acompanhantes.
Então, muitas vezes eu vejo na área da saúde algumas clínicas não se importando muito com os dados dos acompanhantes, mas são dados pessoais. Isso pode trazer determinadas punições ou problemas jurídicos aí. Então, cuidado também com dados dos acompanhantes, lembrando que titular não importa se ele é cliente, se ele é paciente, se ele é colaborador, se ele é parceiro. Então, todo mundo, todas as pessoas físicas são titulares, então cuidado com isso, tá? O descarte adequado aí dos dados, então isso é um problema sério que eu vejo também. É comum aqui, por exemplo, na minha cidade, em Juiz de Fora, a dificuldade com o descarte adequado dos dados pessoais, principalmente quando o descarte envolver dados sensíveis, né? Então, a gente tem que ver como vai fazer, se está de fato fazendo descarte, eliminando aqueles dados. Então, cuidado aí com o descarte e o cuidado com acesso a resultados de exames, enfim, qualquer informação referente à saúde. Muitas vezes a gente não dá atenção porque já está no dia a dia, mas não é porque está no dia a dia que o risco não existe, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado aí com os exames, os resultados, enfim, dos pacientes. E aí, eu queria falar um pouco das etapas de implantação, enfim, eu vou falar uma forma que nós trabalhamos, tá, aqui da reserva, não é um padrão do mercado, eu conheço algumas outras empresas, enfim, tem até uma empresa que possui um sistema de adequação que nós fazemos diversos projetos juntos, inclusive esse projeto da Redditor foi um projeto em conjunto, mas cada pessoa pode apresentar uma forma diferente e não necessariamente vai estar errado, tá? Uma coisa que eu já afirmo que sim, está errado, ou pelo menos está incompleto, é se um jurídico vier para vocês e falar que vai ajustar os documentos, ajustar os contratos, e aí vocês vão estar em conformidade com a LGPD. Não. Ajustar os documentos, ajustar os contratos, não faz de você uma empresa adequada à LGPD. Muito cuidado com isso. A adequação envolve muito mais coisas, que é o ajuste de fato das práticas internas aí, beleza? Então, é bom passar isso, eu acho importante frisar isso, porque eu vejo muita gente vendendo como se fosse apenas ajuste de documentos. Bom, nós no primeiro momento, normalmente nas 2 primeiras semanas, até o primeiro mês, aí depende do porte da empresa, da quantidade de processos daquela empresa, a gente vai identificando as áreas, entendendo ali no dia a dia quais são os processos. Às vezes eu vou acompanhando um pouco para entender até as dificuldades daquele setor de comunicação com outros setores, muitas vezes existem, para fazer um diagnóstico, tendo uma noção de quantos processos existem, como que eu vou fazer para priorizar, ou seja, qual área eu vou começar mapeando primeiro porque tem um risco maior, ou porque a maioria dos processos iniciam nela, enfim. Então, a gente começa com um diagnóstico para poder criar um cronograma e uma priorização que faça sentido para aquela empresa. A partir daí, a etapa 2, 3, 4 e 5, elas não precisam necessariamente acontecer nessa ordem, tá? Muitas vezes elas acontecem em conjunto. Vindo para a etapa 2, o treinamento, são os treinamentos dos colaboradores, os treinamentos ali de quem vive o dia a dia, de fato, tem os dados ali do dia a dia em mãos. Então, essas pessoas têm que fazer o tratamento adequado. Não adianta a empresa se movimentar, investir em sistema, investir em adequação, mas na hora do treinamento ali, na hora da execução, o colaborador executar de forma errada, não se importar de como está deixando os dados pessoais dos clientes, dos pacientes, e aí joga tudo que a empresa fez até aquele momento por água abaixo. Então, treinamento e capacitação dos colaboradores é um fator muito importante que a gente dá muita atenção. A etapa 3 é com relação ao direito dos titulares. Como eu disse, a lei, no seu artigo 18, traz 9 direitos que devem ser obedecidos, que cabem uma solicitação do titular, e aí precisa de uma ou mais formas, né, do titular fazer essa solicitação para que a empresa possa receber, analisar e responder adequadamente. Então, por exemplo, a reserva, que é que eu trabalho hoje, a gente tem um portal do titular. Qualquer solicitação pode ser feita pelo portal do titular, vai vir para o meu e-mail, eu vou analisar, buscar as informações necessárias e responder de forma adequada aquela solicitação, tá? Então, uma maneira que seja de fácil acesso para que os titulares eles possam tanto fazer a solicitação, quanto você receber e responder aquele titular aquilo que ele solicitou. A etapa 4, e aí é uma forma que eu vejo poucas empresas no mercado achando que isso é importante, e eu acho essencial, na verdade, é o entendimento dos processos.
Não adianta eu, uma pessoa de fora da empresa, falar que eu vou deixar a sua empresa adequada ao LGPD, mas eu não vou entender os seus processos, eu não vou aprofundar, eu não vou vivenciar aquela prática para, de fato, normatizar, ajustar para o que a lei exige. Então, como a gente faz, tá? A gente vai fazer o mapeamento de processos. Isso é uma prática que que não veio com a LGPD, ela já existe há muito tempo, o mapeamento de processos organizacionais. A gente mapeia os processos, porque com o mapeamento dos processos, a gente identifica alguns pontos, alguns gaps, onde trabalhar, o que podemos melhorar, e aí a gente vai identificando com esse mapeamento, vivenciando ali o dia a dia, através das entrevistas com colaboradores, tá? E aí, depois do mapeamento dos processos, nós fazemos o mapeamento do fluxo de dados, aí a maneira muda de empresa para empresa, e principalmente se existe um sistema para isso ou não. Então, por exemplo, quando não tem um sistema, a gente faz tudo no Excel, contendo todas as informações que são necessárias para um relatório de impacto, mas a gente fica um Excel um pouco extenso. Agora, quando é no sistema, a gente lança tudo no sistema e com um clique o próprio sistema ele gera esse relatório de impacto, que é uma exigência da NPD. E a etapa 5, revisão de contratos, enfim, sim, vai ter que fazer essa revisão, vai ter que fazer esses ajustes de contratos, formulários, enfim, mas isso não é a etapa principal. Ela é um conjunto de etapas que esse conjunto de etapas, sendo bem feito, vai normatizar ou pelo menos mitigar os riscos aí perante a LGPD. Tá? Então, um conjunto de coisas que vai trazer a adequação ou a conformidade para a minha empresa. E aí, pensando como a LGPD atua dentro da empresa, como a gente faz, enfim, eu trouxe um resumo, que a gente faz uma integração de fato entre diversos setores dentro da empresa, seja como consultoria, seja numa empresa que já tem cada área desenhada, já tem o setor ali já dividido, ou seja, uma empresa que não tem nenhum desses setores, isso acontece muito. Então, a gente sempre vai pensar em 4 frentes, tá? O RH, ele vai tanto apoiar no treinamento e desenvolvimento, vai apoiar no controle ali das rotinas, e principalmente uma mudança de cultura que tem que ter na organização. Então, você precisa do RH junto, precisa do RH pensando em estratégia junto, para que a empresa possa, sim, ter essa mudança de cultura com o mínimo de resistência possível, e nós sabemos aí quando há mudanças, há resistências, né? O jurídico, sim, é importante, é uma peça fundamental para esse processo. Então, nós da reserva, nós fazemos todo o mapeamento de processo, todo o mapeamento de fluxo de dados, mas nós sempre contamos com o jurídico para fazer a validação das hipóteses legais. O jurídico ele também valida as documentações, os contratos, seja com clientes, seja com fornecedores. Então, uma peça essencial para que essa conformidade com a LGPD possa vir para a empresa, mas muito diferente do que muitas pessoas pensam, ela não é a única, tá? O setor de TI, normalmente, também é essencial para isso. Por quê? Porque o TI ele tem ali os sistemas, o compartilhamento, como o dado é tratado, quem tem acesso, como gerir os acessos, como fazer segurança. Se é um sistema, por exemplo, criptografado, eu gosto de saber para cadastrar como uma técnica de segurança que é aplicada ali. Então, a gente tem muito contato com a TI, até entendimento do sistema, os acessos, enfim, para que isso seja feito da forma correta e mais completa possível. E aí, por fim, a área de processos, que é a área que eu atuo principalmente, criando a política, criando o mapeamento, fazendo a adequação dos fluxos internos para aquela realidade, fazendo os mapas adequados e ajustando as documentações para aquilo. Então, eu coloquei aqui a área de processos, mas em muitas empresas também a qualidade, enfim. Então, o nome não importa, mas é muito relacionado às atividades que são feitas, e a divisão dessas atividades como um todo traz a conformidade. Se eu tiver qualquer um desse de gap nessas áreas aqui, eu tenho um problema. Se eu tiver um gap no RH, eu vou ter com certeza resistência dos colaboradores. Se eu tiver um gap no TI, eu vou ter seja uma segurança inadequada, seja acesso inadequado, seja sistemas mal mapeados. Então, a TI é essencial para isso também. O jurídico, por se tratar de uma lei, da validação do jurídico, de ajustes nos documentos, e os processos que são essenciais para identificar a forma correta com que aquilo acontece. Tá? Então, a interação principalmente dessas 3 áreas provavelmente gera uma conformidade adequada a uma empresa. Beleza?
Aí aqui eu trouxe sobre o mapeamento de processos e riscos, essa maneira com que a gente faz de mapear os processos, a gente acaba identificando riscos, a gente classifica riscos, então a gente vai colocar o grau de gravidade, chance de detecção e de ocorrência, enfim, a gente vai buscar, baseado no FEMEA, que é uma técnica de priorização de riscos aí muito usada na qualidade, e aí a gente vai classificando os riscos. Normalmente a gente faz um comitê nas empresas que a gente começa a fazer adequação. A gente leva essas discussões para o comitê para que as pessoas ali de dentro da empresa possam estar cientes ou buscar uma solução em conjunto para que a solução para aquela empresa seja a melhor possível para o dia a dia dela. Tá? E aí a gente vai identificando riscos, buscando tratar esses riscos. A ideia é que acabe aquele risco, mas nem sempre é possível, e quando não acabar, buscar mitigar aquele risco, né? Então, é diminuir a chance com que ele ocorra, ou que quando ocorra o vazamento, por exemplo, em menor escala. Então, a gente vai trabalhando sempre buscar acabar com o risco, quando não for possível. E há diversas situações que não são possíveis, a gente vai trabalhar para mitigar aquele risco. Então, a gente vai trabalhar para que não haja riscos sem serem identificados ou mapeados, beleza? Então, esses são os pontos essenciais. Pensando em riscos aí nas organizações, tentem ter a visualização do seu paciente, do seu cliente, do seu colaborador, do seu parceiro, porque você vai encontrar diferentes riscos e aí você vai buscando tratar esses riscos. Todas as frentes são importantes. Quando você identifica o risco, você vai fazer uma prioridade. Não importa a metodologia, você vai priorizar e vai buscando resolver esse risco aí e tratando ele ao longo do tempo. Beleza? É impossível querer abraçar e resolver todos os riscos de uma vez. Então, essa priorização ela é essencial também. E aí eu trouxe alguns pontos relacionados ainda ao risco, mas com relação à própria lei. Então, eu trouxe o artigo 44, que ele fala um pouco de risco, de como uma irregularidade pode ser tratada, e um parágrafo único, que é o ponto que eu queria trazer ali principal, responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados, o controlador e o operador, que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas, artigo 46, a lei traz algumas informações, causar dano ao titular, né, ou às pessoas em volta do titular. E aí, o que eu quero dizer com isso, tá? Se você é uma empresa controladora, tem uma empresa parceira, e aquela empresa parceira vaza um dado que aquele operador conseguiu através de você, por exemplo, você também vai ser alvo de punição. O tipo de punição pode ser diferente, pode ser mais grave, pode ser menos grave, mas, em suma, você tem responsabilidade pelos parceiros que você tem. Tá? Então, se você é um controlador, envia dados pessoais para uma outra empresa, verifique a prática daquela empresa, o dia a dia daquela empresa. Muitas vezes a gente está precisando de diminuir custos, a gente vai para uma opção mais barata. Sempre verifique com relação a como ela trata os dados, a segurança que ela tem com relação aos dados que você manda para ela, porque isso é essencial. Se ela cometer alguma infração ou for averiguada, auditada e ter punição por causa disso, porque por um tratamento inadequado, você pode ter também, se for comprovada que o envio a informação veio desse controlador, que é a sua empresa. Então, muito cuidado com isso, tá? E aqui, falando um pouco da norma PAD, um pouco mais da realidade de vocês, né? Eu trouxe alguns pontos da norma PAD que fala sobre a LGPD. Então, eu peguei a versão 5.1, se eu não me engano, é a última versão. Se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir aí. Mas eu peguei a versão 5.1 e vou falar um pouquinho dela, tá? Então, a norma número 1.1.10, ela fala o seguinte: a direção do serviço deve definir formalmente políticas institucionais e monitorar se essas políticas estão sendo cumpridas. Então, aí vem o critério, né? Ele vem um resuminho ali depois: política de comunicação e informação institucional alinhadas à LGPD. Então, eu já trouxe até ali em cima a necessidade, né, de uma política de privacidade, informando como é tratada, as pessoas que têm acesso, os sistemas que são utilizados, enfim, a política, ela normalmente é moldada para cada empresa, com as informações essenciais. A própria ANPD já trouxe, dentro de diversos outros documentos, algumas informações que ela espera que exista nessa política. Então, a gente pode buscar na própria ANPD essas informações.
e aí criar uma política para a empresa, pode contratar uma pessoa ou um jurídico para criar essa empresa, para criar essa política, mas o intuito é que cada empresa tenha essa política bem estabelecida, que seja bem comunicada, para que fique claro para todo mundo. Tudo bem? E aí eu trouxe um critério, o capítulo 7, seção 2, do artigo 50, estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processos de avaliação sistemática de impactos e risco à privacidade. Então, o cuidado em atender os pontos que a lei traz, isso não é uma obrigação, mas a lei sugere que se tenha isso, e isso pode evitar, ou pelo menos diminuir um pouco, seja sanções, seja multas, enfim, mas no dia a dia da empresa, tá? A norma 1.1.3, onde fala de atender os direitos dos titulares de dados pessoais e ou sensíveis. Então, sim, o artigo 18 ele já traz os direitos dos titulares, e aí eu até trouxe aqui o artigo 18, né? O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição. Então, uma empresa tem que ter um portal, uma abertura onde o titular possa fazer essa solicitação, possa ter essa comunicação de fato, e é importante para a empresa ter um respaldo, ter uma forma de comprovar que aquilo foi solicitado. Por quê? Porque se o titular solicitar, por exemplo, na pior das hipóteses, a exclusão de seus dados, eu acho importante a empresa ter pelo menos uma forma de comprovar que aquela solicitação foi feita. E aí você vai verificar o que pode ser excluído ou não. Como assim verificar o que pode ser excluído? Se ele solicitou a exclusão dos dados, eu não vou só excluir? Não. Bom, da área da saúde, principalmente, a gente sabe que os prontuários médicos, a gente tem uma obrigação de tempo de até 20 anos para serem arquivados. Informações de colaboradores com relação ao INSS, fundo de garantia, enfim, se eu não me engano, são 10 anos que a gente tem que ter arquivado. Informações contratuais, são 5 anos que a gente tem que ter arquivado. Então, é um conjunto de informações que existem outras leis para me informar qual é o período. Essas leis, esse período, a LGPD não traz. Quem vai trazer, quem vai normatizar esse período que eu posso ter aquilo arquivado, são as outras leis que eu tenho que ter o conhecimento e aí tratar de forma correta. Mas, dentro do artigo 18, ele traz aqueles 9 direitos que eu já falei anteriormente, e aí qualquer tipo de forma de tratamento ali a gente tem que responder adequadamente. O trecho 1.3.5, serviço de qualquer deve ser documentado, realizar análise e revisar todos os contratos, normas internas, políticas, conforme LGPD. Então, deve haver evidência das análises e controles atualizados, isso é garantir conformidade e boa prática interna. Isso, a LGPD traz diversos pontos que ela cita algumas vezes isso de uma forma não direta, mas que traz a boa prática e a conformidade como fatores essenciais para as empresas. E aí, isso sim é uma boa prática que a gente vai adotar no dia a dia. Adequar os processos da clínica que tratem dados pessoais ou dados sensíveis, mitigando riscos, conforme LGPD. Então, aí o artigo 5º da lei fala que para fins dessa lei, considera-se relatório de impacto à proteção de dados pessoais, eu já trouxe uma fala dele, mas é documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis, enfim. Aqui eu queria focar nesse ponto sobre os processos, porque o relatório de impacto ele traz uma exigência, ele vai exigir informações sobre todo o processo, sobre como o tratamento de dados acontece, através de quais meios ele acontece, e aí para ter isso de uma forma completa e de uma forma acessível, os processos aí são a melhor forma. Então, o mapeamento de processos junto com o mapeamento de tratamento de dados, ele para mim hoje ele é a melhor forma de ter essas respostas, beleza? O tópico 1.3.7 da norma PAD traz que treinar todos os funcionários e terceiros sobre as adequações das normas, processos e sistemas conforme LGPD. Como eu falei, não adianta eu ter tudo documentado adequadamente, mas se minha prática não for bem feita. Então, a execução tem que bater com aquilo que eu trouxe de regulamento, de política, e aí faço a comunicação também. Então, o artigo 41 fala sobre isso, e é uma obrigação do encarregado de dados aí da empresa orientar os funcionários e os contratados. Então, vem como uma obrigação,
e isso pode ser, sim, um motivo de autuação. Se um colaborador agir de uma forma inadequada por falta de treinamento ou falta de acompanhamento, é responsabilidade da empresa. Então, é um cuidado que a empresa deve ter no seu dia a dia, beleza? Lógico que quando eu falo empresa, eu estou querendo dizer o seu encarregado também. A própria LGPD, ela trata o encarregado também sempre como responsável. Então, qualquer problema que tiver, de fato, ligado ao LGPD, em conformidade, o encarregado ele também será acionado, e aí pode ser até um processo vindo para o encarregado também, tá? Então, o encarregado ele tem algumas obrigações relacionadas a isso, mas é uma obrigação dele e da empresa relacionada a orientar os funcionários. E aí, se eu não me engano, por último, da norma PAD, é implementar auditorias periódicas aí para apuração de eventuais não conformidades que violem as determinações da LGPD. Por que isso é importante? Primeiro, as práticas elas vão mudando, né? A empresa é como se fosse um organismo vivo, ela vai se atualizando, ela vai ajustando, pessoas novas vão chegando, então as práticas adequadas podem ficar desatualizadas, ou elas podem ficar um pouco de lado. Um dia mais corrido, muitas vezes as pessoas justificam, né? Nossa, mas é porque hoje está muito cheio, hoje está muito movimento, enfim, isso não é justificativo. Se for feito certo do início ao fim e aquilo for feito regularmente, aquilo se adota como o normal, como o comum, e aí não tem uma forma mais fácil de fazer. Se eu dou acesso apenas às pessoas que deveriam ter acesso, as outras pessoas não vão ter acesso às informações que elas não deveriam. Então, é uma série de fatores que vão trazer para a gente a conformidade com a lei. E aí, de novo, é garantir a conformidade e boa prática com a LGPD. Se eu não me engano, essa era a última da norma PAD, isso. E aí eu trouxe alguns pontos, falei de forma bem geral sobre a lei, mas trazendo alguns conceitos que eu achava importante. Falei um pouco sobre a questão da empresa, sobre como a gente deve se comportar, sobre o encarregado, a solicitação que pode vir do titular ou da NPD, e aí depois eu trouxe no final com relação à norma PAD, que é um contexto mais na realidade de vocês. E aí, agora eu acho que o Anderson vai falar um pouquinho, mas queria que vocês já anotassem as dúvidas aí para a gente não perder no final da nossa discussão e trazer um pouco das dúvidas de vocês. Inclusive no chat, pessoal, se vocês quiserem aproveitar para colocar as dúvidas no chat, a gente vai lendo depois e perguntando aí tanto para o Anderson quanto para o Lucas, tá bom? Muitos elogios, viu, Lucas? Muito obrigada, viu? O pessoal elogiando bastante, agradecendo. Disseram que foi muito esclarecedor, que foi muito bom. Excelente. Muito bom. Fico feliz, obrigado. Maravilha. Bom, pessoal, primeiro parabenizar o Lucas aí também pela brilhante apresentação. Eu acho que uma das principais qualidades de quem vem para um webinar e trazer um tema tão complexo como o LGPD é conseguir sintetizar isso e trazer aquelas informações que são realmente relevantes, né? E que vão fazer a diferença na prática, né? Não ficar... não se estender demais, ser objetivo, mas trazer uma visão geral do que é LGPD e como a gente pode implantar isso no serviço. Eu, na verdade, eu já conheci o Lucas antes, eu sabia que a apresentação dele ia ser excelente, ia dar conta do recado, então eu me programei para comentar um pouco com vocês o que eu tenho visto assim, nas auditorias no PAD, que tem sido os pontos de maior dificuldade que a gente tem encontrado nas empresas na adequação da LGPD, né? Os maiores desafios, assim, o que ainda a gente tem verificado nas clínicas, que ainda é um ponto, ou que muitas vezes é um ponto de dúvida a ser esclarecido, ou alguns projetos que ainda estão em algumas fases precisando aprimorar e precisando melhorar para atender na totalidade não só os requisitos do PAD, mas também os requisitos da LGPD. E aí eu fui anotando na fala do Lucas que é importante a gente perceber que quando a gente olha para o PAD, o primeiro impulso que a gente tem é falar assim, não, quando fala de LGPD eu tenho um item específico da norma PAD que fala sobre isso. Então eu vou lá, eu coleto esses itens e está tudo ótimo, né? Mas como o Lucas muito bem trouxe aqui um exemplo,
quando a gente fala em governança, a gente fala das políticas, e tem uma política lá a respeito de comunicação, né? E essa política também é algo que deve ser olhado sob a luz da conformidade aos requisitos da LGPD. Quando ele falou a respeito do risco de compartilhamento de senha, né, que é algo mais comum do que parece, o PAD tem requisitos que falam sobre essa política de você determinar o perfil de acesso de cada colaborador de acordo com a responsabilidade e autoridade que ele tem em cada processo. Então, isso também é um requisito que não está na norma específico dentro do item que fala de LGPD, mas que está diretamente relacionado com a regularidade, com a proteção de dados, né? Que é a questão de você ter o perfil dos usuários adequado, ter as árvores de perfis, e a gente ainda, nas auditorias, é muito comum nós pegarmos ainda ambientes em que essa determinação de autoridade e responsabilidade, por exemplo, de acesso a sistemas ou permissões de senhas de sistemas RIS e PACS, a gente ainda encontra ambientes um pouco confusos aí, onde tem ou uma sobreposição de responsabilidade ou atribuições de responsabilidades não condizentes com a autoridade ou a capacidade técnica dos colaboradores. Uma outra coisa que achei interessante, que ele falou sobre os dados dos acompanhantes, né, que é algo que muitas vezes nós não paramos para perceber a importância. E hoje, quando a gente fala, principalmente, é um assunto que tem sido debatido muito, não só no PAD, mas também nas auditorias, os protocolos de acesso seguro a ambientes com ressonância magnética, por causa da questão do campo magnético, muitas vezes envolve acompanhantes, e nem sempre a gente tem dado uma atenção apropriada para esse acompanhante no espaço e, consequentemente, para os dados desse acompanhante que vão ser produzidos lá. Então, a gente sabe hoje que tem uma legislação específica a respeito de segurança para a ressonância magnética, onde separa as áreas onde as pessoas só têm autorização para circular se eles estiverem minimamente tendo sido questionados a respeito dos riscos que envolve a proximidade com o campo magnético. Basicamente são 3 zonas, né? A zona 2 e 3 são as áreas mais críticas, onde as pessoas que estão ali circulando devem ter algum tipo de controle a respeito dessa exposição ao campo magnético e ser informada que aquela é uma área crítica para essa questão e quais são os riscos envolvidos ali. Outra coisa importante, coisa boba, né? Descarte, né? Também não está direto, tem aqui no LGPD, mas na gestão da qualidade a gente fala muito sobre controle de documentos, fala sobre descarte, de como descartar corretamente. Então, é um desafio essa questão do descarte, porque, infelizmente, as clínicas ainda têm um volume de papel muito relevante, com informações que muitas vezes contém dado sensível. A gente tem práticas que acabaram, por exemplo, aqui na empresa, né, com a entrada da LGPD, por exemplo, o uso indiscriminado de rascunho, né? Então, você usava rascunho de laudo, né? Você estava anotando, no verso tinha um laudo do paciente com nome, data de nascimento, enfim, coisas que também são importantes. O Lucas falou de imagem, né? O PAD preconiza que todas as imagens devem ter pelo menos nome, data de nascimento do paciente, então automaticamente tudo virou dado sensível, então é algo que a gente tem que se atentar. E uma última coisa, para mim não estender muito, para deixar eu ver que o chat aqui, o pessoal está perguntando bastante, a questão do relacionamento com terceiros, que é muito crítico. E a gente tem, nas auditorias, tem sido um desafio bem complexo quando a gente está auditando alguma clínica, porque o volume de serviços terceiros contratados que interagem com as empresas aumentou muito. Então, você tem desde o parceiro lá, terceiro, que é responsável pela gravação de um exame de ultrassom, que agora tem umas técnicas que vão direto para a nuvem, a pessoa baixa em casa, né, compra, enfim.
até passando por outras áreas mais críticas, como a parte de departamento pessoal terceirizado, é muito comum, contabilidade, a parte de segurança do trabalho terceirizado também é muito comum, e nem sempre as pessoas, as clínicas estão atentas para formalizar a relação à luz da LGPD, ou seja, fomentar que nos contratos tenha essa questão da responsabilidade pelo dado terceiro que eventualmente vai ser compartilhado ou que ele vai ter acesso, e isso também com impacto em outro item da norma que fala sobre qualificação e avaliação de fornecedores. Então, pode ser, por que não, pode ser um item de qualificação de fornecedor, a conformidade dele com a LGPD, né? Ou que o contrato a minuta de contrato que ele tenha apresentado contenha a previsão desse relacionamento ou da questão do tratamento de dados, ou da troca de informação para isso. Então, essa questão de terceiro, acho que é algo que até extrapola um pouco a questão da LGPD e pega outras questões da norma também, principalmente nessa parte de qualificação de fornecedores. Então, eu acho que é interessante a gente também ter uma visão crítica a respeito disso, para num eventual, porque é sempre aquela história, né? É tudo muito bom, tá tudo muito bom, até a gente ter algum evento relacionado, né, a essa relação de terceiro. Até você descobrir que um terceiro que você contratou teve um vazamento de dado e, de repente, você vai ser corresponsabilizado de alguma forma por esse vazamento. Então, é importante que isso seja validado, não é simples. Eu acho que todo mundo está ouvindo e fala, mas acho que tudo é fácil. É uma gama de fornecedores muito grande. Muitos fornecedores, infelizmente, menores, assim, de alguns serviços, principalmente no interior, não estão preparados para a LGPD, mas é importante que, caso não venha do fornecedor essa proatividade de incluir LGPD nos contratos, nos aditivos, que a gente, enquanto clínica, fomente isso, e que nós façamos a proposta, por exemplo, de um termo aditivo, conversa com o jurídico, inclui lá um termo que faz referência à política de segurança, mostra quais são os dados que são compartilhados e formaliza a responsabilidade do terceiro em manter a segurança e a privacidade dos dados que ele recebe da clínica. Então, é importante que, devagar, aquela história, né? Faz um Pareto, né? 80-20, começa devagar, mas que seja constante até vocês conseguirem solucionar isso na totalidade. Bom, como eu disse, eu não vou me estender muito aqui, eu queria só Que tem compartilhar. perguntinhas aqui no chat. Tem umas perguntinhas aqui, mas eu Vamos achei lá. interessante compartilhar um pouco dessa visão das auditorias, para vocês já também Excelente. ficarem aí atentos que não é só o requisito LGPD do PAD que trata de LGPD, tem outros, e também para expandir um pouco essas visões aí, pessoal. Aí, Cássia, você lê as perguntas aí? Leio as perguntas. Não, mas foi bom você ter tratado disso, porque a gente tem acreditado PAD aqui participando, e tem clínicas que estão submetendo ao processo ou que pretendem se submeter, então é importante trazer essa visão aí do PAD. Olha só, a primeira pergunta foi do Nilson, se ele quiser até abrir o microfone, fica à vontade, tá, Nilson? Ele perguntou, posso compartilhar, por exemplo, o nome de um paciente com as iniciais? Eu até pedi para ele dar um exemplo, e ele escreveu, caso eu queira informar um nome, por exemplo, o meu N.G. Tá, Nilson. então, eu até respondi ali embaixo, e na maioria das vezes você abreviar não é uma solução. Por quê? Porque você vai estar abreviando de uma forma com as iniciais, que foi o exemplo aí que você citou. Então, de alguma forma, vai ser possível identificar as pessoas. Se as pessoas aí da sua cidade sabem que o NG seria você, então você não está anonimizando, é um termo que a lei traz também. O que é isso? Anonimização de dados. É ter informações, mas que em hipótese alguma eu possa ligar a uma pessoa, tá? Se eu anonimizar, ou seja, colocar de uma forma que seja impossível identificar a pessoa, sim, eu posso fazer. Agora, se eu colocar as iniciais, é muito fácil, é muito possível de alguém conseguir ligar a pessoa. Aí não é legal, pelo menos perante LGPD,
isso não pode acontecer, tá? E aí, para a gente entender, são dois conceitos. A anonimização, que é quando eu posso pegar dados referentes aí a uma consulta ou resultados, enfim, de um período que seja, e não conseguir ligar essas informações a nenhum titular. Então, esses dados que eu tenho são anonimizados. E aí tem a pseudo-anonimização. O que, que é? Quando eu desvinculo algumas informações, mas eu tenho em outro lugar as informações que eu conseguiria responder essa anonimização. Por exemplo, eu coloco num documento um número para cada pessoa. Então, eu tenho 70 pessoas, então eu tenho lá a numeração de 1 a 70, não tem o número. Tá? Todas não tem o nome, só tem o número, e aí todas estão só numeradas. Eu não sei quais são as pessoas, eu só tenho o número delas e eu tenho informações delas. Eu não consigo ligar com esse Excel só com número a nenhuma pessoa. Então, são dados para aquela tabela anonimizados. O problema é que eu, quando gerei essa situação, eu criei um outro Excel que eu tinha uma informação informando qual pessoa era qual número. A partir daí, eu já não tenho mais uma anonimização, eu tenho uma pseudo-anonimização. Porque se eu juntar, se eu tiver acesso aos dois documentos, eu vou conseguir identificar a pessoa e aí sim identificar os outros critérios ali, os outros dados que eu coloquei. Então, é muito importante entender isso. Então, se você fizer uma abreviação que seja possível identificar, não, para LGPD isso não é legal ainda. Agora, se você fizer uma abreviação de uma forma que seja impossível alguém identificar, sim, aí não tem problema nenhum de você fazer. Acho que eu respondi. Legal, obrigado. Olha só, o Ernesto está perguntando: a troca de informações e resultados dos pacientes entre os profissionais médicos via WhatsApp particular, como adequar essa prática à LGPD? Tá. Primeiro ponto, para mim, se usa o WhatsApp, já coloca na política de comunicação da empresa, já prevê o WhatsApp como uma comunicação formal. Para mim, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, a primeira clínica no Brasil a ser autuada foi por causa de acesso de médico que não tinha relação médico-paciente. Então, para LGPD, e aí isso não é só para LGPD, né? Mas quem tem acesso aos dados do paciente é só o médico que atendeu, que tem a relação médico-paciente. Qualquer outro médico que puder ter acesso já é incorreto, sim. E aí esse médico ele pode requerir outros médicos porque ele está com dúvida, porque ele quer uma opinião para complementar, enfim, e aí ele tem que conseguir justificar isso caso seja solicitado, tá? Então, uma comunicação não importa o formato. Se for uma comunicação que a empresa prevê, ok. Agora, o acesso aos dados por outros médicos tem que ver se isso pode ou não, e aí vai depender de cada situação. Perfeito, Lucas. Só mais uma dúvida, se me permite. Nesse caso dessa comunicação entre outros médicos, o termo de consentimento supriria, talvez, essa aprovação de envio de comunicação entre eles? O termo de consentimento ele pode prever, ele pode resolver o seu problema se nele constar quais são os médicos que podem ter essa comunicação dos dados pessoais e você colocar a finalidade. Lembrando que o consentimento ele é sempre um risco maior porque ele pode ser revogado a qualquer momento, né? E se ele revoga o consentimento, você vai lembrar de apagar as informações, enfim, tem um risco aí. Mas o consentimento ele pode sim resolver esse seu problema com relação à sua comunicação, mas eu tomaria cuidado com relação à formalização, o porquê que você está tendo esse compartilhamento com outros médicos. Perfeito, obrigado. E só complementando, tem uma resolução do CFM que fala sobre isso, e ele categoriza os tipos de troca de informação, assim, quando é grupos de médicos só, grupos fechados, por exemplo, de especialidade, onde ele recomenda que o compartilhamento de informações sejam anônimas, e ele fala especificamente nesse caso de contato médico-paciente. Aí eu não lembro agora, eu posso até deixar para vocês essa norma para a gente ver junto depois. Eu peço a Cássia para mandar para quem se inscreveu aqui, mas salvo engano, ele regula o relacionamento médico-paciente, médico-médico, mas clínica e médico solicitante, não. Então, ele não fala especificamente dessa troca de questão de informação pelo WhatsApp. Mas é importante também lembrar, especificamente na área de imagem, que algumas práticas relacionadas ao WhatsApp, como, por exemplo,
filmagem de exames, tirar foto de tela para compartilhar imagem, deve ser avaliado com cautela, porque existe uma perda de qualidade absurda dessas imagens, né? Ou seja, um primeiro ponto, né, a se atentar, porque essas fotos não são diagnósticas, então deve tomar cuidado com isso. E um segundo ponto que, a partir do momento que você compartilha algo no WhatsApp que tem um dado sensível, você perde o controle daquilo, né? Ou seja, você não tem controle se o destinatário dessa mensagem que você mandou compartilhou isso com quem e de qual forma, e aí é uma prática muito arriscada. Mesmo com consentimento, né? Ou seja, compartilhar essa informação livre no WhatsApp tem um risco, porque é muito difícil você controlar quem está compartilhando com quem, qual o destino que essa imagem vai ter depois que você postou ela lá no grupo, né? Só finalizando com relação a isso, às vezes a gente, não, mas aí já está complicando, eu não consigo ficar sem compartilhar para o WhatsApp, ajuda a agilizar, tudo bem, assim, a gente está trazendo possibilidade de risco, possíveis riscos que existem no dia a dia, e aí a gente, num processo de adequação, vai buscar soluções, se não tiver como resolver, vai mitigar. Mas, assim, a ideia é que os riscos sejam sempre conscientes, e pode ser um risco que você adequou. Resolveu correr, né? Mas, assim, é um risco de qualquer forma, tá? Perfeito. Obrigado, Lucas. Obrigado, Anderson. Muito bom. O Ernesto perguntou, a respeito do termo de consentimento, preciso coletar a assinatura de todos os pacientes para todos os exames realizados na clínica, haja vista o tratamento de dados da saúde? Primeiro, igual eu falei, assim, a gente tenta sempre evitar o consentimento. Eu já vi o contrário sendo dito por alguns advogados, mas enfim, por quê? É muito fácil ser revogado, e aí você perde todo o direito que você tinha com relação àquele tipo de tratamento, tá? O consentimento, para mim, é sempre o último caso, com relação ao consentimento, o meu ponto de vista. Agora, não, se o paciente procurou para fazer determinado exame, você não precisa coletar o consentimento dele, porque você vai ter acesso a dados dele. Não, ele te procurou para aquele exame, é o seu trabalho, é o processo que ele vai executar. Por que você precisaria coletar o consentimento dele, por exemplo? Você faz um exame por imagem, você já fez ali já gerou a imagem, enfim, o resultado vai sair em 2 dias, por exemplo. Tá? Não tenho muita vivência nisso, então posso estar falando alguma besteira com relação a prazo, mas acho que vai dar para entender. Só que o médico seu que avalia as imagens, ele não está ali no momento, ele está de férias, ele afastou, e você vai recorrer a um médico externo que não era previsto. Você vai coletar um consentimento para isso, para o médico externo avaliar e dar o laudo para aquele paciente. Isso sim precisaria de consentimento, porque é uma pessoa externa à empresa que está fazendo o laudo daquele paciente, tá? Então, no geral, você não precisa para coletar um consentimento para cada exame ou para cada paciente, não. É só quando o seu processo ele sai ali da rota comum dele, eu diria assim, de uma forma resumida. Tá, só mais uma pergunta. O termo de consentimento, o dado sensível, para sempre quando ele é coletado, ele não tem que ter um termo de consentimento para essa coleta? Pelo contrário, o termo de consentimento ele não justifica tratamento de dado sensível em nenhuma hipótese. Então, se é para um tratamento de dado sensível, o consentimento não é uma hipótese legal que vai justificar em nenhuma hipótese. Se você tem um documento que vai lá, está assinado e é dado sensível, não, ele já não é válido para LGPD. Perfeito. Obrigado. A terceira pergunta, acho que ela já foi até respondida na resposta daquela pergunta anterior. Viu? Muito obrigado. Excelente, Ernesto. E a norma do PAD a gente também traz bem específico em cada critério, seja o consentimento para uso de dados pessoais, como também o consentimento quando aplicar para a questão de procedimentos, tá? Então, a norma tem bem definido quanto que tem que ser aplicado, de que forma tem que ser aplicado. Deixa eu ver aqui, o Nilson perguntou, posso compartilhar, por exemplo, o nome de um... a gente já respondeu. E quanto o André? Oi, André, tudo bem? E quanto às etiquetas de identificação, qual o risco?
As etiquetas de identificação, eu diria que o risco ele não é muito alto, por normalmente não ter um dado sensível, mas ele existe e o problema dele é que ele pode ser muito recorrente, né? Um risco que cada paciente acaba tendo. Então, eu tomaria cuidado, primeiro, com a pulseira estar sendo alocada à pessoa certa. Eu já vi casos, por exemplo, de clínicas que colocaram a pulseira de identificação de um paciente no outro. Por exemplo, o nome da pessoa era João Marcos, e aí falou João Marcos, ela viu e colocou de um outro João Marcos, com outra data de nascimento, enfim. Então, isso sim, acho que é um problema e é muito fácil de comprovar. O problema da pulseira maior para mim é esse, a facilidade de comprovação que a pessoa tem, sabe? Então, algumas práticas que eu diria, recolher a pulseira quando o paciente estiver saindo, é uma possibilidade que a própria clínica faz o descarte, o próprio hospital faz o descarte. Verificar e aí se as informações são realmente só as necessárias, o nome do paciente, a data de nascimento, normalmente tem, então, sim, só cuidado com o tipo de informação, mas, assim, nada que saia do dia a dia. Eu acho que o que mais sai do dia a dia das clínicas hoje que eu poderia indicar é a coleta após a finalização do atendimento para o descarte adequado. É isso mesmo. A Jaticiara perguntou: o envio dos dados de exames diretamente para o médico solicitante está de acordo com a LGPD? Se o médico solicitante tiver a relação médico-paciente, não tem problema algum. O problema é se o médico for apenas um curioso, aí sim tem muitos problemas. Porque as informações que vão para o médico vão ser informações sensíveis, né, de dados sensíveis. Então, aí já vai ter um problema grande. Então, se for médico-paciente, nenhum problema. E a Cristiane. Oi, Cris, tudo bem? Boa noite. A Cristiane é de uma clínica acreditada e também aí está no processo seletivo para auditor externo do PAD. Ela perguntou como agir se o paciente quiser gravar o exame através do celular. No geral, não vejo problema, ele pode gravar do celular dele. Eu coletaria um consentimento, assim, para você ter uma prova que ele gravou, sabe? Mas se a sua prática está dentro do adequado e não for atrapalhar o exame, não vejo problema. Se ele quer gravar, é direito dele. Agora, o médico ele pode também ter direito de não querer aparecer. Então, isso tem que ser conversado com os colaboradores, por exemplo, tá? E a Solange, Lucas, perguntou: essa troca de informações entre médicos e as pessoas da empresa, podemos usar algum código de sistema, por exemplo, um access number ou um ID? Pode, é uma forma de pseudo-anonimizar, na verdade, né? Uma forma de que só as pessoas que têm acesso àquele código para identificar a pessoa saberiam quem é. Agora, se for para conversar sobre a situação do paciente, buscando a melhoria dele, acho que não vejo problema nenhum. O único risco que eu vejo nessa situação de se tornar um hábito de comentar pelo ID, ou enfim, uma forma que só os colaboradores teriam acesso, às vezes os colaboradores estarem falando de um paciente, de fofoca, dessas coisas, e usar essa forma de não ser identificável como uma forma para eles mais segura, sabe? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com as práticas internas. Bom, o Henrique perguntou: de que forma a área da TI poderia tratar as demandas que chegam em se tratando de serviços a serem realizados no PACS, alterações de dados ou envios comparativos para os médicos, por exemplo? Eu acho que isso é uma questão que a TI, provavelmente, em várias organizações que já têm um setor de TI bem estruturado, ele vai passar. Normalmente, médico acha que tudo que envolve sistema e tecnologia, a TI pode mandar para ele a hora que quer. É um pouco meio que uma zona de conforto. Mas, primeiro, a empresa deve ter estabelecido uma política relacionada a comportamento dos colaboradores, o que pode ou não pode fazer, e se esse médico estiver solicitando algo que não pudesse ser enviado, a TI não vai enviar, porque ele tem respaldo, assim, tanto da política de práticas internas, quanto de uma base legal que vai explicar o porquê que ele não enviou, enfim. Isso é muito difícil, porque normalmente clínicas é muito comum que os próprios médicos sejam donos, né? Então, provavelmente, se ele tiver acesso ao paciente como médico-paciente, beleza, ele vai ter acesso e não precisa da TI. E se ele não tiver acesso como médico-paciente, é tentar entender o porquê e buscar uma comprovação aí que possa justificar por que você mandou para ele ou por que você não mandou para ele.
Muito bom. A Alessandra perguntou, no caso de biópsia no frasco, vai a informação do paciente, no termo que o paciente assina, que ele é responsável pelo material coletado. Podemos colocar algo para respaldo? Isso provavelmente é uma obrigação, né? Até para identificação e respaldo. Aí eu teria que entender a fundo o que é necessário, o que não é, o porquê que acontece o tratamento, enfim, aí eu dependo de entender um pouco mais a situação em particular para poder dar uma resposta bem concreta. Eu acho que eu posso contribuir um pouco aí nesse caso da biópsia. O termo, eu acho que para respaldo, eu acho que coisas importantes tem que ter no termo é como que ele deve tratar essa amostra, ou seja, quais as condições, prazo que ele tem para entregar no laboratório, quais as condições que ele tem que seguir para preservar esse material que foi coletado na biópsia. E já que você vai ter um termo ou uma informação para ele a respeito de como ele tem que cuidar dessa amostra, qual que é a conduta que ele tem que ter para entregar ela para o laboratório, eu acho que vale talvez um parágrafozinho a mais nessa informação, informando para ele sobre a responsabilidade dos dados e tal, enfim, que esse dado vai ser compartilhado também com um laboratório, mas nesse caso eu vejo que é a mesma coisa do médico solicitante, né? O paciente teve o interesse de procurar o laboratório, então, assim, dispensa, como o Lucas disse, o consentimento, porque o ato dele de procurar já é um consentimento explícito, né? Então, mas vale, eu acho que vale o respaldo, que nesse caso eu acredito que vocês tenham que ter, de endereçar para ele quais são os cuidados que ele tem que ter com a amostra para evitar que ele perca ou que ele prejudique a análise quando ele for entregar no laboratório. Bom, e a última pergunta, gente, para a gente encerrar hoje, o paciente pode ceder seu login e senha de acesso a exames anteriores feito em outras clínicas para a clínica atual, realizar a comparação dos exames? Olha, os dados são dele, então quem tem acesso ou não é ele. Então, se ele levar o login, logar do lado, eu acho que é melhor do que você ter login e a senha dele por WhatsApp, por exemplo, para ele alegar depois, ou poder alegar pelo menos que você acessou, enfim. Então, loga do lado dele, tem o acesso, analisa as imagens, enfim, eu acho que seria uma situação melhor. Lembrando que hoje em dia ele pode ir na clínica que ele está querendo e solicitar portabilidade para a própria clínica enviar. Isso é uma obrigação que a LGPD já prevê. Muito bom, gente. Queria agradecer a participação de vocês, né? A gente, acho que foi desse ano a webinar mais interativa que a gente teve, todo mundo participando, foi ótimo, um número bem expressivo. E queria tirar uma foto aqui com todo mundo junto, se todo mundo puder entrar, abrir as câmeras para a gente tirar uma fotinho e postar aí essa participação aí de todo mundo. Agradecer, aproveitar enquanto o pessoal está abrindo as câmeras, agradecer muito ao Lucas, obrigada, Lucas, foi super esclarecedor, teve bastante gente que elogiou, as pessoas acharam super objetivo, e eu queria dizer para vocês que esse webinar vai ficar disponível, a gente vai baixar da nuvem a gravação, disponibilizar, então a gente manda um e-mail para vocês informando quando ela estiver disponível para todo mundo, tá bom? E tem certificado também, vocês vão conseguir emitir por lá pelo sistema. Não agora, acho que daqui nos próximos 15, 20 dias a gente disponibiliza aí para vocês, tá? Vamos lá tirar fotinho, hein? 1, 2, 3 e... Deixa eu admitir alguém aqui, peraí. Aqui, vamos lá. 1, 2, 3 e... Peraí, gente, que eu vou colar aqui o meu material aqui. Só preciso passar para aqui. Vou tirar outra, tá? 1, 2, 3 e... Peraí. Muito bom, gente. Queria agradecer a todo mundo. Anderson, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, por trazer o Lucas aqui para ajudar a gente nesse tema tão importante. E agradecer a todo mundo que participou, fez as perguntas. Nós chegamos aí no pico de 67 participantes. Obrigada, gente. Muito obrigada por tudo. Qualquer dúvida, e-mail aí da qualidade@cbr.org.br, tá bom? Muito obrigada, boa noite para todo mundo, gente. Boa noite, Obrigada, pessoal. Lucas. Obrigado. Anderson, obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, tá? Tchau.